Damião deixou seu último emprego para não enlouquecer devido a um fantasma que chorava no cemitério onde ele trabalhava como coveiro. Após esses eventos perturbadores, decidiu deixar aquela cidade para trás, pois sentia que os mortos estavam perseguindo. No entanto, ao chegar a outra cidade, as opções de trabalho eram escassas. Diante das dificuldades, Damião foi obrigado a aceitar a única vaga disponível, a de vigia do cemitério. Apesar das poucas opções, aceitou, já que seu último recurso estava prestes a se esgotar. Nas primeiras noites, tentou se adaptar à nova função, fazendo rondas pelo cemitério com uma lanterna. O medo era intenso, especialmente ao passar pela pequena rua entre os túmulos. Gradualmente, ele se acostumou com a rotina, mas numa noite, algo estranho o perturbou. Enquanto fazia suas rondas, viu uma mulher em um longo vestido negro chorando sobre uma das lápides. O medo aumentou ao perceber que ela parecia estar fora de sua época, vestindo roupas usadas décadas atrás. Ao tentar abordá-la, ela se desintegrou em uma fumaça negra, deixando-o assustado e sem ar. Procurando respostas, buscou a ajuda de um padre para entender o ocorrido. Após receber orientações e bênçãos, suas rondas se tornaram mais tranquilas por um tempo. No entanto, numa noite de inverno rigoroso, um grito estridente de uma mulher rasgou a calma. Mesmo após rezar e buscar proteção, outro grito dilacerante ecoou, fazendo-o fugir do local, temendo por sua sanidade. Preocupado com os eventos assustadores, faltou ao trabalho e informou sobre sua ausência. Buscou descanso para sua saúde mental, mas os terríveis gritos o atormentaram em seus sonhos. Num desses sonhos, acordou com um grito estridente que parecia vir do cemitério onde trabalhará. Despertou em seu quarto, sentindo um cheiro pútrido, e viu uma figura estranha que se desfez em escuridão. Assustado, tentou acender a luz, mas a criatura desapareceu, deixando-o em pânico. Gritos infernais irromperam novamente, rompendo a lâmpada e trazendo uma presença sinistra ao seu quarto. A figura sem olhos, apenas buracos negros, emitiu um grito profundo e se desfez em escuridão, deixando Damião em estado de choque. Encontrado em estado de choque, foi levado ao hospital, mas suas palavras desconexas sobre os mortos o levaram a ser internado em um hospício. Damião nunca mais foi o mesmo, e após uma década de tratamento, continuava atormentado pelo que vivenciara no cemitério. Este relato foi registrado em áudio pela mãe do autor, uma psiquiatra em um hospício, preservando o anonimato do paciente por ética profissional. Sou Adilson Moraes e vivo em Ibiapaba, na região do Ceará, um local com um ecossistema rico devido às serras e matas densas. Este evento ocorreu quando morava na casa do meu avô, na metade da década de 1980. Vivíamos em um sítio no pé da serra, e numa tarde chuvosa, meu avô, que usava um grande cachorro para caçar, se preparava para sair, apesar da densa neblina. Meu pai e a avó tentaram impedi-lo, alertando para o perigo na mata escura mesmo durante o dia. Por volta das 4 horas da tarde, meu avô e meu pai saíram com o cachorro, mas retornaram à noite, encharcados pela chuva fraca. Trouxeram carne estranha, sem o cachorro, o que nos deixou intrigados. Meu avô explicou que o cachorro se perderá na mata e não retornará. No dia seguinte, ao procurá-lo, encontramos o cachorro morto, aparentemente espancado. Meu avô, preocupado, o enterrou perto de onde guardava as ferramentas. Dias depois, um vizinho relatou uma experiência na mata. Ele e o filho ouviram vozes, seguidas pelos gritos de seu cachorro, como se estivesse sendo açoitado. Viram uma figura estranha, parecendo um demônio peludo, que desapareceu rapidamente. Ao mencionar o caipora, meu avô suspeitou que fosse esse ser, conhecido por açoitar cães de caça na mata. Algum tempo depois, quando colhíamos mangas, encontramos um senhor negro, vestido de branco, sentado em uma pedra. Ao passarmos por ele, pediu fumo para o meu avô. Disse algo estranho sobre o cachorro morto, deixando-nos apreensivos. Voltamos para casa perturbados com o encontro.
Certa noite, acordei com um assobio alto e minha mãe me deu um pedaço de pano para os ouvidos. Meu avô e meu pai estavam armados, ouvindo sons estranhos ao redor da casa. Havia risadas e alguém pulando nas árvores. O cachorro latia próximo à casa, e os sons cessaram quando os vizinhos chegaram. Meu avô mencionou a caipora e passamos a evitar a mata, deixando fumo nas pedras próximas. Mesmo com histórias de outros sobre encontros estranhos na mata, nada se comparou ao que vivemos. O fato que vou relatar ocorreu há quase uma década, do terreiro que frequento. Nesse espaço, não se realizam práticas religiosas contrárias à caridade e benevolência. Os anos dedicados à caridade têm o propósito de proporcionar conforto e orientação aos consulentes durante as giras, onde médiuns incorporados por seus guias oferecem consultas e passes. Nem todas as casas seguem esse princípio, pois, infelizmente, há charlatões que exploram a fé alheia. O respeito à diversidade religiosa é crucial, especialmente nos cultos afro-brasileiros, onde preconceitos ainda persistem. Certo dia, durante uma gira, algo incomum aconteceu. A coordenação chamava os consulentes, e tudo transcorria naturalmente. No entanto, uma senhora entrou com sua barriga extremamente inchada, como se estivesse grávida, sendo encaminhada ao guia-chefe. Seus pés estavam tão inchados que mal cabiam nos chinelos, e seu semblante denotava sofrimento. O caboclo, líder dos trabalhos, pediu que a senhora se sentasse, interrompendo as consultas regulares. Os demais médiuns formaram uma meia-lua ao redor dela, todos concentrados. O caboclo entoava cânticos específicos para invocar a Catende, uma divindade bantu associada à força das folhas e ervas. Durante o procedimento, a senhora começou a demonstrar espasmos de ânsia, mas sem vomitar, como se algo estivesse sendo expurgado. O caboclo, experiente, questionou a senhora sobre sua situação. Ela revelou ter buscado ajuda em diversas igrejas e médicos, mas seus órgãos, incluindo os rins, estavam falhando, e a diálise diária tornou-se uma rotina. A entidade orientou a senhora a refletir profundamente sobre sua vida e traumas passados enquanto passava ervas e folhas por seu corpo. A senhora, apesar de inicialmente cética, começou a chorar compulsivamente. Ela confessou um desentendimento banal com sua irmã, ocorrido há mais de 35 anos, que a havia afetado profundamente. O caboclo, de olhos fechados, como se visualizasse o ocorrido, soube que a senhora havia ingerido um alimento preparado pela irmã durante sua última visita. Ele explicou que aquilo estava causando sofrimento e que a senhora precisava entrar em contato com Deus. O desfecho foi surpreendente. O caboclo, prevendo o desenlace, pediu para os médiuns se retirarem enquanto ele cuidaria da alma da senhora. De forma abrupta, a senhora faleceu na cadeira. Os médiuns, perplexos, voltaram do transe, encontrando a senhora já sem vida. O desfecho, embora inusitado, não gerou processos criminais, pois a perícia e a polícia não encontraram irregularidades. O caboclo, com seu discernimento, guiou os médiuns e a senhora para um desfecho que, de alguma maneira, encerrou seu sofrimento. Foi um dia de trabalho que permanecerá na memória de todos que testemunharam aqueles eventos incomuns no terreiro. Boa noite, meu nome é André, tenho 40 anos e sou do Rio de Janeiro. Trabalhei por 15 anos como técnico em necropsia, e apesar de adorar meu trabalho, um acontecimento em setembro de 2020 mudou tudo. Naquele dia, cheguei ao necrotério e soube que meu colega não compareceria devido ao filho doente. Preparava-me para um plantão sozinho. Encontrei o corpo de um jovem com lesões graves, aparentemente vítima de um acidente de moto. Enquanto separava os materiais para a autópsia, a noite transcorria tranquila. Aproveitei um momento calmo para ligar para meu irmão, que morava no interior do estado. Por volta da 1h da madrugada, quando retornei à sala de necropsia, a luz falhou. O corredor ficou iluminado pela fraca luz de emergência, criando uma atmosfera sinistra. Ouvir uma bandeja cair e passos na sala de autópsia me gelou.
Acelerei os passos de volta. Ao entrar na sala, vi o corpo em pé, de costas para mim. Fiquei em choque ao vê-lo virar-se, com a cabeça estourada, olhos arregalados e a boca aberta, apontando um dedo para mim. Gritei desesperadamente e senti uma dor aguda no peito, como se fosse desmaiar. Corri e encontrei o vigilante de ronda. Expliquei-lhe o ocorrido, mas ele afirmou que nenhum corpo havia chegado. Atordoado, voltei à sala com o vigilante, mas não havia corpo. A luz havia retornado, o material estava separado, mas não havia sangue. A bandeja jazia no chão, e o mistério permaneceu inexplicável. Desde então, nunca mais retornei ao necrotério, buscando tratamento psicológico para lidar com o trauma daquela noite assombrosa. Boa noite, sou Júlio, e recentemente fui testemunha de um evento singular, uma história que parece saída de um filme. Vivo em um conjunto residencial próximo ao centro da cidade, no apartamento 606, logo abaixo do apartamento 616, onde morava Dona Agnes, a protagonista desta insólita narrativa. Dona Agnes, uma viúva de 80 e poucos anos, era uma mulher reservada e tímida, raramente vista fora de seu apartamento desde a morte do marido, cerca de 1 ano atrás. Ela passava seus dias sozinha, sem receber visitas, exceto quando ia ao mercadinho na esquina. Seu jeito solitário talvez fosse resultado da saudade do marido, com quem foi casada por mais de 60 anos. Certa noite, ouvi passos pesados do andar de cima, o apartamento de Dona Agnes. Eram passos firmes e a voz dela, como se estivesse conversando com alguém. Esse padrão persistiu por um longo tempo, até que cessou subitamente. Na manhã seguinte, os vizinhos comentavam sobre o comportamento estranho de Dona Agnes na noite anterior. Surgiram boatos sobre sua saúde mental, alimentando a especulação entre os moradores. A situação se tornou mais misteriosa quando Dona Agnes se isolou ainda mais. Fátima, uma vizinha próxima, foi verificar como ela estava, mas mesmo com a TV ligada, Dona Agnes não respondeu imediatamente à porta. Quando finalmente abriu, sorria, mas algo parecia fora do lugar. Os dias passaram, e Dona Agnes ficou reclusa em seu apartamento, sendo vista brevemente quando retornava com um grande saco. Ela se recusava a aceitar ajuda e mantinha conversas incomuns com as paredes. Uma noite, durante uma tempestade, ouvi passos no apartamento de Dona Agnes e uma segunda voz. Uma voz rouca e desconhecida respondia a ela. Apesar do medo, continuei a ouvir, mas logo o silêncio retornou. Dias depois, a situação se tornou mais sombria. Ninguém mais ouvia os passos noturnos ou as conversas estranhas, e Dona Agnes não saía de seu apartamento. A preocupação crescia entre os vizinhos. Reunimos-nos e fomos verificar Dona Agnes, batendo à sua porta sem resposta. Ao arrombar a porta, fomos atingidos por um forte cheiro e encontramos o apartamento vazio. Apenas em seu quarto, deparamos-nos com Dona Agnes morta, ao lado de um esqueleto vestido de terno. Era Rubens, seu marido falecido há tempos. Ficou claro que Dona Agnes estava mantendo conversas noturnas com o espírito de seu marido. Parece que, para alguns amores, nem mesmo a morte é capaz de separar. No ano de 1997, durante uma confraternização na fazenda da minha família em Pilar do Sul, interior de São Paulo, para celebrar o aniversário de 50 anos do meu pai, foi um dia repleto de atividades. Enquanto as mulheres preparavam o almoço, os homens cuidavam do churrasco e as crianças exploravam a região. Naquela noite, após risadas e histórias ao redor da fogueira, decidimos brincar com um tabuleiro Ouija. O ambiente estava carregado de incenso e velas, mas o que começou como uma brincadeira logo tomou um rumo aterrorizante. Um vento inexplicável invadiu o quarto, assustando a todos. Minha prima mais nova entrou em um estado estranho, alternando entre risadas sinistras e um discurso ameaçador, algo que nos gelou a espinha. Ao levá-la ao hospital, os médicos diagnosticaram apenas cãibras, mas isso foi só o começo do pesadelo naquela chácara.
Anos depois, em 2000, ao retornarmos, fenômenos estranhos continuaram a nos assombrar. Choros de mulheres, aparições sinistras e sensações gélidas se tornaram rotina. Mesmo com o passar do tempo, a misteriosa aura da chácara persistia, e em uma última tentativa de resolver o enigma, reunimos um grupo maior. Eu, minha namorada, meu irmão, meus pais e alguns amigos íntimos decidimos realizar uma grande limpeza na propriedade. No entanto, a presença inexplicável continuou, testemunhada por diferentes pessoas da nossa equipe. Durante as noites, a sensação de ser observado se intensificava. Meu sono foi interrompido por carícias geladas e visões perturbadoras. A figura da mulher chorona, inicialmente ameaçadora, parecia querer comunicar algo. Sua manifestação não tinha lógica aparente, mas sua presença carregava uma aura de dor e sofrimento. O medo era palpável, e cada aparição parecia mais vívida e assustadora do que a anterior. O desconforto se espalhava entre nós, deixando-nos à beira do desespero. A venda da chácara tornou-se uma missão urgente para livrar-nos daquele tormento. Nossa jornada para encontrar um comprador foi repleta de desafios, mas finalmente, com muito esforço, a propriedade foi vendida. Livres do peso daquela história sombria, deixamos para trás a chácara e suas assombrações, esperando nunca mais nos depararmos com eventos tão inexplicáveis e aterrorizantes. Meu nome é José Carlos. Tenho 27 anos e cresci no sítio da minha família, localizado na zona rural do município de Choró, no interior do Ceará. Apesar de viver na cidade atualmente, meu amor por animais me levou a construir um pequeno espaço para porcos no sítio, onde meu pai os cuida. A estrada que liga a cidade ao sítio, especialmente o trecho conhecido como Curva das Almas, sempre foi palco de estranhos acidentes. No dia 18 de agosto do ano passado, minha esposa Cláudia e eu decidimos levar ração para os porcos. Tudo corria normalmente até iniciarmos o retorno à cidade por volta das 8h30 da noite. A estrada de cascalho de 5 quilômetros não apresentou problemas, mas logo depois, na estrada asfaltada, a moto começou a falhar sem razão aparente. Parei para inspecionar, mas nada estava errado. Ao desengatar a carrocinha do reboque, a moto parecia mais leve, mas a sensação de estranheza persistia. Minha esposa, alarmada, mencionou vozes e o choro de uma criança vindo do matagal próximo. Após investigar com a luz da moto, não encontramos nada. Decidimos seguir, porém, a moto parecia resistir em avançar, como se algo a retivesse. Repentinamente, Cláudia sentiu alguém puxando seu cabelo e arranhando suas costas. Um terror silencioso se apoderou de nós. Após tentativas fracassadas de seguir adiante, ouvimos risadas estranhas e uma voz macabra. Olhei para o acostamento e presenciei uma figura horrenda, não humana, de aspecto terrível. A moto se recusava a se mover, e a figura pairava próxima, ameaçadora. Uma sensação de perigo iminente nos dominava, e foi apenas ao desengatar a carrocinha que conseguimos avançar lentamente. Os barulhos estranhos continuavam, e avistamos a figura aterrorizante na estrada, mesmo quando tentávamos fugir. Finalmente, buscamos abrigo no sítio de um conhecido, Heraldo, que nos acolheu com um chá reconfortante. Naquele local sagrado, nos sentimos protegidos. Ao tentarmos retornar para casa, a presença sinistra persistia. A moto, mesmo aparentemente sem defeitos, resistia ao avanço, como se uma força invisível nos mantivesse ali. Essa entidade horrenda nos seguiu por toda a estrada, desaparecendo somente quando alcançamos a iluminação da cidade. Ao chegarmos em casa, sãos e salvos, soubemos de um acidente na Curva das Almas, mas graças a Deus, sem vítimas. Desde então, evito passar por aquele trecho após o anoitecer. Os acidentes naquela estrada maldita persistem, e até hoje, não compreendo completamente o que aconteceu naquela noite.
Minha esposa e meus pais acreditam que tenha sido uma providência divina, mas a sensação de perigo e a presença daquela entidade perturbadora ainda assombram meus pensamentos. No início dos anos 70, Marcelo e sua esposa se estabeleceram na cidade de Chapadão do Céu, no oeste de Goiás. Ele alugou uma pequena casa e logo conseguiu trabalho numa fazenda de algodão, atravessando uma ponte de madeira sobre o rio Aipe para chegar lá. No entanto, histórias assustadoras sobre essa ponte ecoavam pelos empregados da região. Contavam que durante a construção, um lenhador foi atingido por um raio fatal enquanto trabalhava na ponte, e desde então, um vulto de homem segurando um machado assombrava o local. Marcelo, inicialmente cético, desconsiderava esses relatos. Por 2 anos, ele e outros trabalhadores passavam pela ponte sem ver tal fantasma. Contudo, boatos sobre aparições assombravam a noite da cidade. Marcelo, embora descrente, não ousava passar sozinho por lá. A cidade crescia com a chegada de trabalhadores da agropecuária e construção civil. Ele então convidou os pais e sogros para viverem próximos a ele, oferecendo-lhes a oportunidade de adquirir terra na região. Seus pais compraram uma chácara próxima ao rio Aipe. O pai de Marcelo, ao consertar a cerca da chácara, começou a ter pesadelos com um homem segurando um machado, pedindo que deixasse o lugar. A mãe também passou a ter sonhos semelhantes, e barulhos estranhos ecoavam na casa. Os moradores locais alimentavam histórias sobre a casa ser assombrada pelo lenhador atingido pelo raio. Assustados, os pais de Marcelo decidiram vender a propriedade e retornaram a Minas Gerais. Porém, Marcelo, tentando acalmar a família, buscou a ajuda da sogra, que era sensitiva, para investigar a chácara. Ela afirmou sentir a presença de algo maligno ali, recomendando a venda imediata. Marcelo, cético, evitou discutir o assunto. Surpreendentemente, o sogro de Marcelo comprou a propriedade a um preço baixo e reformou a casa para seu cunhado. Contrariando as expectativas, o casal não relatou eventos sobrenaturais na propriedade. Marcelo, certo dia, voltando tarde do trabalho, ouviu barulhos de árvores sendo derrubadas próximas à ponte. Um vulto apareceu, segurando algo que lembrava um machado, enquanto o som de árvores caindo ecoava. Apavorado, ele fugiu e evitou aquela ponte à noite desde então. Mesmo depois de compartilhar sua experiência com a esposa, Marcelo nunca mais se aventurou a passar sozinho pela ponte de madeira. Sempre que necessário, buscava companhia para enfrentar aquele caminho assombrado. Boa noite a todos, meu nome é Daniel Silva e sou natural de Sobradinho, na Bahia. Este relato ocorreu em 2006, durante a época da Copa do Mundo. Eu havia ido à casa da minha irmã, localizada numa área rural, onde planejávamos nos reunir para curtir com amigos e família. O sítio da minha irmã era pequeno, mas rodeado por árvores, e à noite o lugar ficava macabro. A casa tinha um alpendre, perfeito para colocar redes e relaxar. Enquanto estávamos curtindo com churrasco e cerveja, percebi que não estava bem por beber pouco, e teria que voltar para casa de moto. Minha irmã, preocupada comigo, insistiu para que eu dormisse lá. Pendurei a rede no alpendre e me deitei. Meu sobrinho, ao me ver na rede, pegou outra para se juntar. Adormeci, mas acordei tremendo de frio por volta das 2 horas da manhã. Levei meu sobrinho de volta para o quarto. Ao sair para desamarrar as redes, percebi o quão macabro era o local à noite. Ao ligar minha moto, o farol iluminou algo ao lado da casa, próximo ao muro. Era uma figura negra, usando um capuz que escondia parte do rosto. O susto foi tão grande que deixei a moto cair e corri para dentro, assustando minha irmã e o marido dela. Eles me perguntaram o que aconteceu, mas eu estava tão nervoso que mal conseguia falar. Apontei para a porta e,
Quando o marido de minha irmã se aproximou para abrir, eu falei sobre a figura sinistra perto das árvores. Ele comentou algo sobre um demônio que já aparecia ali. Enquanto eu tentava entender o que ele dizia, minha irmã começou a contar sobre uma experiência anterior. Ela e o marido viram uma figura pálida, com longos braços e garras, que parecia sorrir para eles durante uma viagem de carro à noite. Nós passamos a noite na casa, perplexos com aquilo que ouvimos. Pela manhã, pedi para minha irmã e seu marido me mostrarem onde viram essa criatura. Fomos até o local e paramos numa casa próxima para pedir água. Uma senhora nos disse que estranhas coisas aconteciam naquela região. Ela mencionou barulhos estranhos, sombras e até gritos assustadores à noite. Disse que sempre via coisas estranhas na escuridão. Contei a ela sobre nossa experiência, e ela mencionou que essa figura costuma aparecer antes de uma desgraça acontecer. Ao retornar para casa, passei outra noite na casa da minha irmã. A partir daquela noite, não vimos mais nada. Minha irmã acredita que, na noite em que eu estava bêbado, poderia ter sido a minha morte, já que eu retornaria para casa de moto refletindo. Concordei que poderia ter sido. O sobrenatural é real, e há muito mais do que imaginamos. O medo e o desconhecido nos cercam, deixando-nos vulneráveis a eventos inexplicáveis. Me chamo Cristina e venho contar uma história sobre minha mãe, que faleceu há cerca de 9 anos, mas sempre teve experiências sobrenaturais, muitas das quais um dia pretendo compartilhar. Tínhamos uma vizinha, Maria, que trabalhava como empregada e sempre foi muito simpática. Gostava de conversar com minha mãe e era querida por muitos no prédio onde morávamos, devido à sua gentileza. Ela conheceu um rapaz e começaram a namorar, mas infelizmente, ela engravidou contra a vontade dele. Ele pediu que ela abortasse, infelizmente, ela concordou, resultando em complicações fatais devido a um procedimento realizado em uma clínica clandestina. Sendo de uma família pobre, não tinham recursos para o enterro. A patroa dela pediu ajuda dos moradores do prédio para contribuir para um velório no salão de festas. Apesar de algumas pessoas serem contra, meu pai, que era o síndico na época, não conseguiu evitar e o velório ocorreu. Após o enterro, a vida continuou, mas algo estranho aconteceu. Num dia comum, após o almoço, minha mãe resolveu descansar em seu quarto. Meu pai estava trabalhando e eu fazia tarefas da escola na sala de jantar. Estava concentrada quando, de repente, minha mãe apareceu na porta, extremamente assustada, o que me deixou também perturbada. Ela, chorando, me contou algo terrível. Filha, estava quase dormindo quando senti alguém entrar no quarto. O mais impressionante foi que não ouvi a porta se abrir nem se fechar. Senti alguém se deitar ao meu lado. Pensei que fosse você, mas algo não estava certo. Senti cabelo sobre meus ombros, descendo até meu pescoço. Meu sangue gelou, percebi que aquilo não era deste mundo. Comecei a orar fervorosamente. Orei pela alma da Maria, pedi para ela encontrar paz. Senti os cabelos se movendo até que a presença se levantou lentamente. Eu me levantei, nem olhei para trás, só queria sair dali. Minha mãe estava pálida, trêmula e chorosa. Tentei tranquilizá-la, ofereci água, mas também estava apavorada. Ficamos na sala, evitando tocar no assunto, tentando esquecer. Contudo, me questionei se era a forma da falecida agradecer por nosso apoio no enterro ou uma alma penada assustando minha mãe. Essa experiência nos deixou apreensivas, pensando sobre o mundo sobrenatural. A incerteza pairava sobre a origem daquela presença e o que ela queria. A partir desse dia, nunca mais tocamos no assunto, mas a lembrança do evento sobrenatural permaneceu conosco. Lembro-me bem do ano de 2014,
quando morava no interior de Pernambuco. Foi nessa época que vivenciei algo que irei compartilhar agora. Eu tinha 15 anos quando consegui meu primeiro emprego, indicado pela vizinha da minha mãe. O local era uma fazenda, a cerca de 3 quilômetros de onde morava. Trabalharia nos finais de semana para cobrir a folga da cozinheira e ajudar em outras tarefas, buscando ajudar minha mãe com as despesas em um momento difícil para nós. A fazenda era movimentada durante a semana, apesar de alguns dos patrões permanecerem na casa. Ao todo, 6 pessoas viviam lá. A casa era espaçosa, com 6 banheiros, 6 quartos, 2 andares e um quintal grande com 2 piscinas, além de um terreno com um curral e alguns animais, como vacas e cavalos. O dono da propriedade também possuía uma fábrica de tijolos, algo comum na região. Inicialmente, tudo estava tranquilo, mas uma sensação estranha começou a me perturbar. Sentia como se algo ou alguém estivesse me observando sempre que eu chegava para trabalhar naquela casa grande e silenciosa. Era como se houvesse alguém no fundo de um corredor me observando, mas quando me virava, não via ninguém. Essa sensação persistia, mesmo quando eu estava sozinho. Ao chegar por volta das 6 da manhã, enquanto todos ainda estavam dormindo, percebi uma atmosfera melancólica no ambiente. Um altar com várias imagens de santos católicos tornava o lugar bonito, mas ao mesmo tempo, melancólico. Uma energia estranha pairava no ar sempre que eu limpava aquele altar, como se alguém estivesse próximo, observando-me de perto, uma sensação assustadora que não conseguia compreender. Certo domingo, enquanto realizava minhas tarefas habituais, ouvi nitidamente minha patroa me chamando várias vezes, parecendo nervosa e apressada. Ao me aproximar de seu quarto, a luz apagou subitamente, e ao olhar pela porta, percebi que não havia ninguém ali, tudo silencioso e estranhamente sombrio. Fui tomado por um medo intenso, e saí correndo em choque, buscando me acalmar na cozinha antes de retomar as atividades. Relatei o ocorrido para minha mãe, mas ela não deu muita importância, achando ser coisa da minha cabeça. No entanto, aquela sensação de ser observado nunca cessava. Mesmo sem ver o que estava nas sombras, eu tinha certeza da presença de algo ali. Preferia trabalhar durante a semana, quando havia mais pessoas na casa, mas isso não impediu uma nova experiência assustadora. Minha patroa solicitou que limpasse o altar, alegando estar empoeirado. Enquanto realizava a limpeza, senti novamente aquela presença oculta. Mesmo sozinho, algo nas sombras parecia observar-me. Uma sombra enegrecida se manifestou, assustadoramente semelhante a um homem magro, usando uma capa e chapéu preto. Em pânico, abandonei tudo e corri em busca de ajuda, compartilhando o acontecido com outra empregada, mas ela não acreditou em meu relato. Continuei trabalhando na fazenda por um ano, mesmo após todas essas experiências, mas eventualmente busquei outro emprego para esquecer os momentos de pavor que vivi. Muitos podem não acreditar no sobrenatural, mas eu sei o que vi e senti naquela casa. Não há dúvida em minha mente de que há forças espirituais além do que podemos entender. No verão de 1994, eu, meu noivo da época e nosso filho de 5 meses nos mudamos para uma antiga casa em uma cidade próxima a São Paulo. Estava a pouco mais de 1 hora de viagem, e a casa ficava ao lado de uma curva perigosa em uma estrada local. O quintal da casa ficava a menos de 1 metro da estrada, onde os carros passavam em alta velocidade na curva. Apesar disso, estávamos felizes, era nossa primeira casa, e tudo transcorreu sem problemas até nos estabelecermos nela. Desde o início, senti algo estranho na casa, uma sensação que já havia experimentado em outras ocasiões e raramente estava errada. Pouco tempo depois de nos mudarmos, nosso filho começou a ter problemas para ficar sozinho em seu quarto. Nunca tínhamos enfrentado isso antes.
Sempre que o colocávamos no berço, ele chorava sem parar, exceto quando estava em qualquer outro cômodo da casa, menos no quarto dele, onde parecia entrar em desespero. Eu também tinha problemas com certos cômodos da casa. Evitava a garagem e o quarto da empregada, sem uma explicação clara. A simples visão desses locais arrepiava os pelos da minha nuca, e uma sensação de frio percorria minha espinha. Perto do Natal, algo mudou. Colocamos luzes musicais na árvore de Natal, e todas as noites eu as desligava antes de dormir. Em uma ocasião, meu marido acordou com a música tocando e as luzes piscando, iluminando levemente o corredor do lado de fora do nosso quarto. Ele me acordou, dizendo que eu havia esquecido de desligar as luzes. Afirmei que as tinha desligado, e ele, confuso, foi verificar. Ao voltar, estava pálido e em silêncio. Após esse incidente, nosso filho foi para a casa dos avós no fim de semana. Na primeira noite sem ele, ao nos prepararmos para dormir, ouvimos o choro de um bebê. Mesmo com nosso filho longe, o som persistia e aumentava. Preocupados, fomos ao jardim, mas não encontramos nada. Ao voltarmos para dentro, o choro continuava, vindo de um quartinho no andar de cima que usávamos para guardar coisas. Isso me deixou apavorada e convenci meu marido a mudar nossos quartos para o andar de baixo. Após essa mudança, coisas estranhas começaram a acontecer, objetos sumiam e reapareciam, portas se fechavam sozinhas. Eu me sentia desconfortável ao subir as escadas, especialmente sozinha. A garagem era outro lugar onde me sentia cercada por algo ameaçador. Descobri que a casa havia abrigado muitos inquilinos brevemente ao longo dos anos. Éramos os primeiros em anos a permanecer por mais de um ano. Um amigo da família do dono da casa nos alertou sobre a história do lugar. Famílias anteriores relataram objetos sendo arremessados e acordando com hematomas inexplicáveis. Após essa revelação, convenci meu marido a nos mudarmos. Na semana seguinte, deixamos a casa. O local foi construído em frente a uma curva perigosa, onde houve vários acidentes fatais. Acreditamos que os espíritos das vítimas possam ter se manifestado na casa. Este foi o nosso relato. Me chamo Vinícius, e vou compartilhar uma experiência marcante que vivenciei aos 13 anos de idade. Hoje, aos 29 anos, ainda recordo vivamente o medo que senti naquela noite que mudou minha visão sobre o sobrenatural. Era uma noite comum em meu apartamento, onde morava com meus pais e meu irmão mais novo, de 11 anos. Por volta das 23 horas, estávamos nos preparando para dormir. Eu e meu irmão gostávamos de assistir TV juntos na sala e, naquela sexta-feira, nossos pais nos permitiram dormir lá, já que não teríamos aula no dia seguinte. Trouxemos cobertores e travesseiros para a sala e fizemos nosso acampamento. Nossos pais foram para o quarto deles, apagaram as luzes, deixando apenas a TV iluminando o ambiente. Um longo corredor ligava nossa sala aos quartos, e mantínhamos a porta aberta caso precisássemos deles, já que o apartamento era amplo. Enquanto assistíamos a série, adormeci, inexplicavelmente, acordei por volta das 3h30. Meu irmão dormia profundamente ao meu lado. Decidi olhar para o corredor e, mesmo na penumbra, vi a imagem de uma mulher no fundo, trajando um longo vestido branco. Seus passos lentos se aproximavam do cômodo onde estávamos, e quando parou, virou-se em direção ao quarto dos meus pais. Eu desejava que fosse minha mãe, mas logo percebi que a figura não correspondia a ela. A mulher tinha cabelos curtos e cacheados, o oposto dos cabelos longos e lisos da minha mãe. Tentando manter a calma, chamei por ela, mas a mulher apenas virou a cabeça na minha direção sem responder, voltando em seguida para o quarto dos meus pais e sumindo do meu campo de visão. Fiquei paralisado, certificando-me de que não era um sonho.
Estava aterrorizado, mas contive qualquer reação para não acordar meus pais. Movi meu travesseiro para ficar mais longe do corredor e me escondi covardemente atrás do meu irmão. Passei a noite em claro, observando o escuro corredor. Ao amanhecer, relatei o ocorrido para minha mãe, que, surpresa, não tinha se levantado naquela noite. Meu pai, um médico, havia saído cedo para o hospital. Quando ele retornou, contei o que vi. Ele ficou assustado, mas sem acreditar totalmente em mim. Por coincidência, um paciente dele, uma mulher com cabelos curtos e cacheados, faleceu naquela madrugada. Essa experiência mudou minha percepção sobre o sobrenatural. Mesmo após anos, a imagem daquela mulher me assombra e me faz questionar a vida após a morte. Acredito que algo além do que conhecemos possa existir. Obrigado pela atenção e boa noite a todos.